Bem-vindos. Vamos atualizar nossa análise de CBA V3. Vamos ver se a gente vai conseguir reverter essa tendência de baixa aí e iniciar uma nova tendência de alta. Tivemos uma semana onde a gente quase fechou numa região muito interessante do gráfico, tá? Mas aí no fechamento do pregão a gente teve aí uma queda considerável, tá? Vamos ver aí se já é um sinal amarelo para a operação ou se ainda faz sentido a compra das ações da CBA. Beleza? Vamos antes passar aqui então pelos fundamentos, tá? Audiência rotativa, então a gente sempre dá uma passada. Valor atual R$ 4,33. Valorização nos últimos 12 meses, menos 57,80. Dividendos de 10,18%, nada mal, tá? Aqui no preço sobre valor patrimonial 0,50, então com certeza chama atenção, tá? É um valor aí bem interessante. Preço sobre o lucro menos 2,90. Na parte de lucros aqui a gente consegue ver como é cíclico, né? Todo esse mercado de commodities. Então a gente teve lucro, bom lucro, né? Em 2021 e 2022, mas com a queda do alumínio aí, jogou o lucro da empresa lá no chão. E a gente deve fechar aí praticamente muito perto do zero, tá? Na parte de contábil aqui, dívida líquida de 2 bilhões e 616, tá? Patrimônio líquido de 5 bilhões. Então é uma dívida um pouquinho elevada. Então, inclusive, isso é uma das coisas que pesa muito aí o mercado saber se a empresa vai ter caixa aí para queimar durante a baixa do minério, tá? Perdão, do alumínio. Então, isso aí também pesa aí, principalmente nas avaliações do mercado, tá? Na parte de receitas, tudo muito estável, sem muita coisa a acrescentar, tá? Seguindo aqui para o gráfico, a gente já consegue ver aquele nosso padrão interessantíssimo, tá? E por isso que eu acredito que, pelo menos na minha estratégia, faz sentido a compra nessa região, tá? Porque depois desse primeiro movimento de baixa aqui, quando a gente perdeu essa região aqui, aqui sim não fazia sentido nenhum comprar, tá? Quem estava comprando aqui caindo não fazia muito sentido justamente pela projeção desse movimento. E agora, com a projeção desse movimento atingido, tá? Faz todo o sentido aí para mim procurar compras nessa região, tá? Então, pelo gráfico, o nosso objetivo da queda foi atingido, embora a gente não tenha conseguido reverter ainda a tendência da ação, a gente consegue ver que a força para cair já diminuiu, tá? Inclusive, se a gente quiser botar aqui, a gente pode até fazer uma cunha aqui embaixo, tá? Então a gente está trabalhando dentro dessa região aqui, tá? E a gente teve a chance aí de tentar romper na sexta-feira essa LTB aqui, e a gente acabou no fechamento quase que devolvendo tudo que a gente subiu no pregão. Então vamos dar uma olhada para ver se a gente consegue encontrar algum sinal aí para ficar preocupado ou se ainda segue o jogo aí, apenas aguardando o momento da ação, pelo menos dar uma recuperada, tá? Destacamos também aqui no semanal justamente esse alto volume aqui no fundo, que foi justamente o que me levou a iniciar minhas compras nessa região, que mostrava aí que a gente tinha alguma espécie de interesse comprador, tá? Nessa zona e a gente deveria ter se mantido acima dessa região, tá? Então, quando a gente perdeu aqui a região dos 4,50, a gente já consegue ver que a briga está justamente nessa região. Quando a gente perdeu os 4,50, testou os 4,50 aqui, falhou em se manter acima e agora a gente voltou a testar essa região dos R$ 4. Então, a gente vê que a gente está numa possível formação de fundo ainda, mas não tem como ter um alto grau de probabilidade de começar essa reversão, pelo menos por enquanto, tá? A gente precisa de algum sinal mais interessante, como justamente romper essa LTB e depois conseguir trabalhar acima dos R$ 5, tá? Então, essas aí seriam as nossas primeiras barreiras para continuar, para poder imaginar, né? Finalmente uma reversão da ação, tá? Vamos botar aqui o nosso indicador.
tá? E aqui a gente consegue ver justamente isso aqui, tá? No semanal, então, a gente precisa romper essa LTB, agora no diário vai ficar mais fácil. Voltar a trabalhar acima dos R$ 5, que a gente vê ó, essa enorme barreira aqui. E a gente só vai poder ter com um grau elevado de certeza a reversão de longo prazo da ação se a gente voltar a trabalhar acima dos 5,50, tá? Então, ainda segue a bagunça aqui nesse fundo, tá? Sem nenhum sinal claro de reversão, a gente pode ver no diário aqui. A gente tem esse candle aqui que ficou um pouquinho alterado porque deu algum bug no TradingView, tá? Mas a gente fechou mais ou menos por aqui, tá? Então aqui a gente tem um cenário de rejeição de novo nessa LTB, tá? Vou até dar uma ajustada aqui, tá? Então a gente rejeitou de novo essa região. Isso aí pode ser ruim, porque pode justamente nos jogar a testar esse fundo novamente, tá? Ajustando aqui o nosso indicador de novo, a gente vê justamente essa barreira que a gente tem aqui na casa dos R$ 5, tá? Por isso aí é um valor importantíssimo, tá? Então agora vamos para projeções e alvos, beleza? Mas antes de tudo, como sempre, não esqueço de se inscrever, ativar as notificações, tá? Para não ficar de fora aí, dar um joinha para fortalecer o canal, tá? Seja um membro do canal, clica aí na área Seja Membro, tá? Vai bastante conteúdo exclusivo já entrando para quem gosta de dividendos, tá? Vai ter análise gráfica de várias ações focadas em dividendos, focada em crescimento, commodities, tá? Tudo lá setorizado, bem organizadinho, tá? Vai ter bastante informação, inclusive de fundamentos depois, tá? Vai ser uma área bem completa para todo mundo ficar ligado e não comprar em lugar ruim, tá? Principalmente porque tem muita ação aí marcando o topo, beleza? Então, continuando aqui, a gente já vê com a possível rompimento dessa região, tá? Se a gente romper essa LTB, a gente já vai ter a nossa primeira parada justamente já no nosso ponto decisivo aqui, tá? Então a gente rompendo essa LTB, a gente já vai para o destino que vai definir o mercado, onde a gente vai fazer esse movimento aqui ou esse aqui, tá? Então tudo vai depender do rompimento dessa LTB. Primeiro alvo R$ 5, depois a gente vai lá para os 6 e depois a gente tem lá o nosso gap na casa do 7, tá? Então a gente praticamente vai indo R$ 1 de cada vez, tá? Rompendo essa cunha, tá? Caso a gente falhe aqui realmente nesse rompimento e vá testar o fundo e a gente perca esse fundo, a gente já fica com um alvo um pouquinho mais desagradável, tá? Que pode jogar a gente justamente para o fundo dessa cunha, lá na região dos 13,69 mais ou menos, tá? Então essa possibilidade ainda existe, ela é bem real. Vamos aguardar o que a semana que vem nos promete aí para poder traçar um cenário e finalmente ter alguma decisão quanto às ações da CBA, beleza? Essa é a minha análise, então não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação aí vocês já sabem, deixa nos comentários, assim que possível eu envio para o canal, beleza? Valeu!